Olá! E para dar início à quarta temporada do Boletim Diário, eu estou recebendo ela, que já é uma grande amiga nossa. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e também é advogada especialista em licitações e contratos pela Faculdade CERS. Também presta assessoria para empresas em todas as fases do processo licitatório e também é sócia da Ecoar Consultoria e Capacitação. Seja muito bem-vinda pela segunda vez aqui no Boletim Diário, a professora Thaís Dias. Olá, Ricardo! Que prazer estar aqui com você pela segunda vez, né? Aqui no Boletim Diário. É isso aí, Thaís. É um prazer. Quem não viu ainda o primeiro vídeo, eu fiz uma entrevista com ela no evento do Rony, né? Tive o prazer de Exatamente. conhecê-la pessoalmente e já gravamos lá um vídeo também. E para você que está chegando agora no nosso canal, este aqui é o Boletim Diário. Para quem já acompanha, vocês viram aí que tem um layout diferente, uma nova abertura, e eu tenho que estrear aqui este novo layout com ela, né? Estava aguardando aí a agenda da Thaís, porque o tema dela, super importantíssimo, imprescindível. Está chegando aí o dia D, né, da nova lei de licitações. Então, Thaís, eu quero aproveitar a sua experiência, né, toda a sua experiência no ramo de licitações públicas e já vou transformar aí numa pergunta, né? Vou pedir aí para que você fale, Thaís, por favor, da importância, né, da análise de mercado e a pesquisa de preço, mas por favor, Thaís, principalmente na visão do fornecedor, que é a nossa principal audiência. Por favor, o espaço é todo seu. Que desafio, né, Ricardo? Falar sobre análise de mercado e pesquisa de preço na visão do fornecedor. Para quem não me conhece, a minha experiência toda é exatamente nessa seara da administração, não da administração pública, mas na seara do fornecedor, na visão do fornecedor, na assessoria de empresas e como licitante. Então, é um desafio. Quem atua nessa área, quem atua como licitante, como fornecedor, sabe muito bem o desafio que é analisar o mercado. Né? Então, vamos tentar trazer para vocês um pouco disso aí. Eu espero que seja de grande valia para todos nós. Né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos meus cursos, que a importância da pesquisa de preço, ela já vem desde o iniciozinho lá no artigo 11 da nova lei de licitação, porque no artigo 11 nós encontramos os objetivos do processo licitatório. E nos objetivos do processo licitatório, a gente já tem no primeiro inciso, que é onde ele diz que um dos objetivos é assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajosa para a administração pública. E aí, em seguida, logo depois, ainda já no inciso terceiro, se eu não me engano, ele vem falar sobre a pesquisa de preço, né? Sobre a questão de contratar, de competitividade, de evitar contratações com sobrepreço, com preços manifestamente inexequíveis. Então, diria que tudo isso, né, como sendo objetivos do processo licitatório, todos esses objetivos que nós citamos agora estão muito intimamente ligados à pesquisa de preço. Então, por que não dizer, né, o quão importante é a pesquisa de preço nesse cenário, nessa seara do procedimento licitatório? Tem um artigo do professor Ronaldo Corrêa, que eu gosto muito, que traz, onde ele traz um gráfico, onde ele fala do custo médio de uma licitação e traz os diversos fatores. A pesquisa de preço está lá em 18% do custo médio da licitação, o custo de 18% é o custo com a pesquisa de preço. Né? Então, a gente sabe que para a administração pública, a pesquisa de preço é de suma importância.
e como trabalhar a pesquisa de preço na administração pública sem ter uma boa relação com o mercado, né? O mercado é essencial nesse perfil, nesse ponto, né, da pesquisa de preço. Mas a gente já tem visto que a nova lei, ela tem trazido, a gente tem um costume aí corriqueiro de por anos e anos e anos, onde a pesquisa de preço ela é feita com 3 fornecedores. E aí a gente escuta com muita frequência a administração pública reclamando da dificuldade que é formar o preço com essa pesquisa de preço com 3 fornecedores, né? E aí a gente vem hoje com a nova lei trazendo diversos fatores primordiais para uma pesquisa de preço. E nesses fatores, a formação do preço baseado em três preços de fornecedores não é mais o primeiro fator a ser analisado, né? O Tribunal de Contas da União já vinha ainda com a antiga lei tratando isso de uma forma muito direta, né? Onde ele falava muito de cesta de preços, né? Onde se deve buscar uma cesta de preços e se deixar a cotação em 3 fornecedores um pouco mais de lado. E qual a importância disso, né, para o mercado? Qual a importância disso para o fornecedor? A gente tem um custo também enquanto fornecedor, né, na hora que a gente vai trabalhar essa pesquisa de preço, na hora que a gente vai ter que responder a essas demandas da administração pública. E esse custo é repassado também para a administração pública, porque a gente precisa ter um custo de homem-hora na hora de fazer essa cotação. Então, para se entender, né, para se ver o quão é ligado essa importância da pesquisa de preço, tanto para o fornecedor quanto para a administração pública. E quando a gente trata dessa importância dessa ligação, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência como fornecedora e trazer também um alerta, um cuidado para a administração pública, né? Que a nova lei ela já traz isso. A nova lei ela já vem, inclusive na IN, acho que é na IN 65 de 2021, que é direcionada para a administração pública federal, mas que a gente sabe que também, em algumas situações, norteia, pelo menos inspira, né, os municípios a criar os seus regulamentos próprios, né? A gente tem aí indicativos de itens indispensáveis a um pedido de cotação, né, a uma pesquisa de preço. E quando eu falo sobre isso, eu trago para vocês um pouquinho da importância de se ter uma atenção para isso. Eu, enquanto licitante, eu, enquanto fornecedor, eu já me deparei diversas vezes, em diversas situações, com pedidos de cotações genéricas, onde não se tem uma determinação nem mesmo da quantidade a ser cotada, né? E não há uma especificação detalhada do objeto dessa licitação. E isso dificulta, né? Isso dificulta, e como eu já disse, a gente tem um custo, porque a gente tem um custo de tempo para se responder essas pesquisas. Na hora que nós recebemos um pedido falho, um pedido frágil, a gente vai ter o tempo de devolver isso para a administração para que sejam sanadas as dúvidas, como também a gente vai ter um tempo para, posteriormente, responder àquela pesquisa. Então, a gente tem aí um duplo gasto de tempo, né? Quando a gente podia já receber esse pedido de uma forma muito clara, né? Então, eu trago isso como um desafio que essa nova lei, que essa IN também traz para a gente, porque não é fácil. Não tem sido fácil para fornecedor, né, tá respondendo essas pesquisas de preço com tantas falhas, com tão pouco detalhamento. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem hoje para administrar para o fornecedor. O que é que você acha, Ricardo? Concordo plenamente. E, Thaís, tenho que mencionar aqui, né, a sua vasta experiência. Fazia tempo que eu não vi alguém falando de forma tão prática aí
sobre o dia a dia, né, do tema licitações públicas, e você bem mencionou aí 18% de representatividade aí num processo. Isso é interessante, talvez, frisar aqui, porque muita gente não conhece esse tipo de dado, né? E o quanto isso é importante e, às vezes, torna o processo não só oneroso, mas moroso também, né, Thaís? O processo fica demorado, que é isso que você está trazendo aqui para a gente, né? E a pesquisa ela tem que ser bem feita e, claro, se tiver a praticidade, melhor ainda, né, Thaís? Isso, Ricardo. Esse artigo do Ronaldo, ele trata, o artigo, inclusive, é tratamento estatístico aplicado à pesquisa de preços. E aí, nesse artigo, ele traz justamente esse custo da pesquisa de preços, né? Eu, olhando aqui para o gráfico, a gente tem que a pesquisa de preço é o terceiro maior custo num processo licitatório, né? O primeiro seria a elaboração da edital e do contrato, depois a elaboração do termo de referência e, em seguida, já a pesquisa de preço. E, repito, isso não é oneroso apenas para a administração pública, isso é oneroso para ambos os lados, mas termina sendo mais oneroso para a administração pública porque o fornecedor termina embutindo no seu preço também esse tempo que ele gasta com essas pesquisas de preço, com essas respostas a esses pedidos de cotação, né? E seguindo aí, né, quando a gente fala tanto em preço, eu queria trazer também para a gente uma discussão interessante, que seria a diferença, né, entre preço de mercado, preço estimado e o preço contratado, né? A gente tem a ilusão de que a gente estima o preço, né, nessas pesquisas de preços com fornecedores e que isso vai ser o nosso preço contratado, né? Mas nem sempre, ou quase nunca, ele é. Por quê? Porque o fornecedor, geralmente, quando ele já sabe que ele vai participar de um pregão, o que é que ele já faz? Ele coloca um preço mais elevado para que, na hora dos lances, ele consiga chegar num preço próximo ao menor preço possível dele fornecer, né? E ainda tem um detalhe, ele ainda sabe que muitas vezes, mesmo depois daquele preço, ao final da fase de lances, ele ainda sabe que vai vir a fase de negociação, né? Então, a gente tem isso muito claro na nova lei, também esse diferencial, né, do que seria o preço de mercado, do que seria o preço estimado, do que seria o preço máximo, do que seria o preço contratado, que de fato é o preço transacional, né? E quando a gente trata sobre a importância do preço, a gente vem para alguns itens que são essenciais, que muito preocupa, né, o fornecedor e também preocupa a administração pública, que é o risco de sobrepreço, o risco de preços manifestamente inexequíveis, né? A gente sabe que isso acontece de uma forma muito até corriqueira, né? Mas isso eu imagino que com essas novas essa nova visão, né, que a gente tem na nova lei aí de trabalhar de uma forma muito forte o planejamento, né, a fase interna de planejamento, de trabalhar muito forte a governança, a gente vai começar a viver um novo mundo das licitações e eu imagino que a gente vai começar a ter também, né, menores problemas com sobrepreço, menores problemas com preços manifestamente inexequíveis, né? O que muitas vezes nem sequer, né, a gente pode considerar manifestamente inexequível, mas eu participo de grupos de fornecedores, eu vejo inúmeras discussões em relação a isso, e a gente precisa ter muito claro a visão do mercado, né, quando a gente trabalha o preço, porque o que aparentemente pode ser um preço manifestamente inexequível pode ser uma jogada de mercado, né? Eu posso estar colocando um preço mais baixo num determinado local, num determinado município, por exemplo, visando uma abertura de mercado naquele local, né? Vamos supor que eu atuo na Paraíba e eu estou querendo expandir a minha empresa para Pernambuco. E para começar a expandir em Pernambuco, se eu ganhar um determinado contrato no município, eu vou estar abrindo um novo mercado para mim.
E com isso eu consigo praticar um preço menor ali na administração pública e eu tiro esse prejuízo, entre aspas, nos contratos privados que eu posso estar conquistando ali, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa análise, né? A gente, enquanto, já olhando um pouco pelo lado da administração pública, é sempre olhar, sempre questionar, sempre buscar entender o porquê daquele preço tão baixo, pedir justificativa através de planilhas de preços, né? Que muitas vezes a gente sequer pede. Eu tenho um dos meus clientes que presta serviço de engenharia e nunca é pedido planilha de composição de preços no tipo de serviço que está sendo executado, mesmo sendo um serviço de engenharia, né? Por que a gente vê muito isso? As pessoas não sabem analisar planilha de preço, na sua grande maioria. As pessoas têm medo de analisar a planilha de preço, na sua grande maioria, né? E a gente tem, de uma forma muito clara, isso hoje no mercado, a necessidade de eu saber de onde veio aquela composição do preço, para que eu possa, de fato, definir se aquele meu preço é ou não manifestamente inexequível. O que é que você acha, Ricardo? É isso aí, Thaís. Eu tô aqui pensando quem está acompanhando o vídeo, né? Porque eu não conhecia a Thaís ainda. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. A experiência dela é enorme dentro do tema licitações públicas. Tá aparecendo aqui embaixo, ó. Entre em contato com a Thaís, mande lá um direct, não deixe de segui-la. Também a Ecoar, né? Vou pedir depois para a Thaís falar um pouco aí sobre a Ecoar. Ô, Thaís, eu tenho que fazer a brincadeira aqui que você colocou aí a margem, né? A famosa gordura. Na nova lei de licitações, eu já fiz a minha crítica, assim, só faltou colocar lá no artigo 6º a definição de gordura, porque isso sempre fez parte do tema licitações públicas, né? Todo fornecedor coloca lá um pouquinho aí da gordura, e brincadeiras à parte aí, da forma como você colocou, e tem levantado aí vários debates, né, com relação ao marketplace, né, onde vai consultar isso, os sítios específicos, né, sites específicos, justamente por conta disso, né, esse valor de mercado frente ao custo, o custo governo, aí, então isso daí, mas estamos chegando aí talvez a mais próximo aí de uma realidade. Thaís, eu não sei o que aconteceu, o relógio, o meu aqui, eu acho que ele está descontrolado, pode ser que mexeu alguma coisa, mas o tempo passou, então eu vou pedir para que você fale também um pouco mais do seu trabalho, da Ecoar, para que depois eu possa encerrar esse vídeo também, por favor. Vou falar um pouquinho da Ecoar, mas antes eu não posso deixar de citar o artigo 23 da nova lei, para que meus colegas fornecedores fiquem atentos, né, a como se dará essa pesquisa de preço, na grande maioria deveria se dar, né? Deverá se dar a pesquisa de preço na nova lei, né? Quais são as ferramentas? Você falou aí, a gente falou da cotação de 3 fornecedores, você falou aí de outros sites, né, de outros sítios onde serão feitas essas pesquisas, e a gente tem aí, justamente, na nova lei, trazendo exatamente cada um deles, né? O PNCP, o painel de preços, e aí temos diversas outras, a cesta de preços, como a gente tem dito, né, desde da jurisprudência do TCU. Então, não poderia deixar de falar um pouquinho, eu sei que eu falei muito de forma prática, fugir um pouco da lei mesmo, né, da nova lei mesmo, mas eu não podia deixar de falar de análise de mercado sem ter essa visão, esse outro lado dessa visão do fornecedor. Trazer a lei para vocês, meus colegas fornecedores, é dizer, vamos estudar, vamos nos capacitar. E quando eu digo vamos estudar e vamos nos capacitar, eu não posso deixar de falar da Ecoar, que o Ricardo aí muito bem já trouxe, muito bem já lembrou. É uma empresa de capacitação, da qual eu sou uma das diretoras, sou a sócia administradora, e nós estamos oferecendo cursos aí pelo Brasil. Agora, em março, nós estamos com um curso aberto em João Pessoa, na Paraíba. Teremos cursos em Campina Grande, teremos cursos em Belém, já fizemos em Belém o ano passado também.
Então, estamos aí capacitando os nossos fornecedores também, juntamente com a administração pública. Dica de negócio total, viu, Ricardo? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, falando, né, para pessoas que, assim como eu, sabem qual é a dor, né, de se trabalhar com a administração pública, mas também sabe qual é a alegria, né, qual é o prazer de trabalhar com a administração pública. É isso aí, Thaís. Ela é sempre assim, viu, gente? Com essa alegria. Então não deixe de entrar em contato lá e conhecer também o trabalho da Ecoar. Ela está sempre próxima aí dos maiores nomes aí das contratações públicas. Thaís, eu quero reforçar, foi um prazer recebê-la aqui. Sempre quis este momento, agora deu certo aí a sua agenda. Quero agradecer, né? Conversa de bastidores. Hoje a agenda dela tá super corrida, mas ela arrumou um tempinho para falar aqui conosco. Eu fico super feliz em inaugurar com você aí agora essa quarta temporada. Eu tenho certeza que você vai passar aqui várias outras vezes e quem sabe presencialmente aqui na nossa sede, né? Terminando aqui, eu vou tentar promover essa agenda aí. Thaís, foi Em um prazer julho estarei recebê-la. aí. Então, ó, já está aí, tá Já está gravado. Então, é compromisso julho. agendado, gravado. Compromisso agendado aí, então. Aqui já está gravado, então. Thaís, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, Thaís. Eu que lhe agradeço, Ricardo. Estaremos juntos em várias e várias outras vezes, se Deus quiser.